Bem, primeiro, meu nome é Pedro Fernandes, bem-vindo à primeira aula de HTML que eu vou estar ministrando aqui. O objetivo desse curso é começar do zero, entendeu? Então, na verdade, eu quero falar primeiro sobre redes de computadores, depois um pouco sobre IP, falar um pouco de HTTP, que é o protocolo usado pelos navegadores na utilização do HTML, um pouco CSS, JavaScript e dar uma pincelada em XML. O objetivo é justamente a gente estar pegando quem não sabe nada e explicando o que é uma rede de computadores, né? Os computadores antigamente funcionavam de forma isolada, eles não tinham comunicação entre si. Com a rede de computadores foi possível que essa comunicação ocorresse, né? E foi possível que essa comunicação ocorresse. Então os computadores começaram a se falar, né? Se organizavam em redes, né? Antigamente as redes eram só internas, né? Então você tinha dentro de uma empresa uma rede de computadores com vários clientes onde as pessoas trabalhavam, ou seja, computadores que eram estações burras, clientes que se conectavam ao servidor e faziam essa comunicação entre cliente e servidor, que foi um tipo de rede amplamente utilizado. Com o advento da internet foi criada uma rede mundial, onde hoje você consegue acessar um computador que está nos Estados Unidos, que está na Rússia, em qualquer outro lugar, através de IP. Né? Vamos falar um pouco mais de IP mais à frente. Se a gente fala de uma rede interna, uma rede corporativa, uma rede que é só acessível através de um ambiente específico, a gente fala da intranet da empresa. Né? Ou seja, a gente tem a internet, que é a rede do mundo, e a gente tem a intranet, que é a rede naquele universo da empresa. A intranet também é utilizado muito quando você quer falar sobre um site utilizado por todas as pessoas dentro da empresa. A empresa tal tem uma intranet? Na verdade, toda empresa tem uma intranet. A intranet, quando ele fala assim, é um site utilizado para a rede interna deles. Ou seja, é um site que vai falar sobre as notícias da empresa, um site que serve como comunicação para os funcionários da empresa, né? A externet, que é um conceito utilizado também, seria a rede utilizada para que a intranet, ou seja, para que as pessoas daquela empresa se comunicassem com as pessoas externas, né? Através de um site de fornecedores, através de um site de colaborador, ou então um site de clientes. Isso seria uma externet, seria algo exposto para fora, para um usuário, para um grupo de usuários menor, entendeu? Que o mundo inteiro, ou seja, simplesmente pessoas autenticadas, né? E que estaria interagindo com a intranet, tá bom? O que é IP? IP é literalmente o endereço que essa iniciativa tem, que é o endereço que o computador tem, né? Vamos falar agora um pouquinho disso aqui. Eu queria que vocês entendessem. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Como é que eu paro isso? Eu acho que foi ótimo. Então, na verdade, vamos aqui, ó. Como é que eu descubro o meu IP? IPconfig. Quando eu falo isso, eu pego a configuração do meu IP. Opa, IPconfig. Né? Ele me dá como IP 192 IPv4 address aqui, 192.168.0.15. Ele diz que eu estou na rede 192, né, que é uma rede interna, 168.0.15. O gateway, que é o PROC, que é o modem aqui do virtual da minha casa, ele é 92.168.0.1, né? Ou seja, eu acesso a internet por esse meu gateway, pelo 92.168.0.1. Mas o meu IP interno de casa, as pessoas aqui que estão na minha rede de casa conseguem chegar nesse meu computador através do 92.168.0.15. Mas eu, quando me conecto na internet, eu já tenho um IP, que é o IP de internet, né? Então, qual é o meu IP, né? Acho que é meuip.com, acho que é alguma coisa assim, fala isso. Não, então é meuip.com.br, vamos lá. Aí, ó. Esse é o meu IP na internet. Né? Eu estou acessando a internet, esse host aqui,
ele pega quem é que se conectou aqui. Foi o IP 201.17.34.21. Esse é o IP que está lá no meu modem, é o IP com qual eu acesso a internet. Mas eu também tenho IP na minha rede interna, que é o 92.68.0.1. Como assim, Pedro? Então vamos lá. Eu estou na minha rede interna, eu consigo acessar meu gateway, que é o meu roteador lá, e com ele eu consigo acessar a rede externa. Então, o meu endereço é o 92.68.0.15. O meu endereço de internet é 201.17.34.21. Qual é a diferença disso, né? A diferença é que, se alguém chegar e colocar 201.17.34.21, vai acessar minha máquina? Não, não vai acessar. Vai acessar o meu gateway, que é esse IP aqui, 192.68.0.1. Se o gateway permitir que todas as chamadas a ele sejam roteadas para o 92.68.0.15, aí ele chega na minha máquina. Se não, ele fica só no meu gateway, que ele é o único que está exposto para a internet de forma direta para o acesso externo. Tá bom? Vamos voltar lá para o meu slide, onde está falando um pouco sobre IP. Como descubro o IP? Perfeito. O que é uma porta, né? Então, o que acontece? Eu falei que o IP era o endereço de internet, né? Pegando uma forma mais simples, para chegar, por exemplo, no RB1, a pessoa fala, ó, você está no Brasil, você está no Rio de Janeiro, você está no centro da cidade, você está na Rio Branco, você está no edifício número 1. Então, mais ou menos isso seria você dizer, você está no 201, você está no 125, você está no 48, você está no 1. Isso aqui é o endereço. A porta é que porta você pode acessar. Pode ser de 1 a 9999999. Você pode ter milhões de portas assim, né? A porta ela significa um serviço específico, né? Então a gente vai ter a porta 80 sendo a porta HTTP. A gente vai ter a porta 25 sendo a porta SMTP. A gente vai ter a porta acho que é 443 sendo a porta POP. Eles utilizam esse serviço por padrão. Pedro, o serviço HTTP responde só na porta 80? Não. Vai ter muito HTTP que você vai ver sendo respondido no 8080, como é o caso do Apache, quando você instala ele. Às vezes a gente coloca alguma porta para responder no 81, quando a gente quer subir dois serviços HTTP. A gente sobe um na porta 80 e um na porta 81. Esse da porta 80, ele na verdade, ele fica roteando para a porta 81, alguma coisa assim que você pode estar fazendo. Tá? A porta 80 é a porta de HTTP. Como é que eu me conecto a uma porta? Quando a gente entrou aqui, ó, nesse meuip.com, meuip.datahouse.com.br, a gente utilizou o navegador para acessar a porta 80 desse IP. Mas qual é esse IP? Né? Então vamos lá. Se eu chegar aqui na minha telinha de comando e colocar ping meuip.com.br, ele me retorna lá, ó, o IP dele é 201.94.149.211. Ping www.google.com.br, eu chego a 74.125.228.151, tá vendo? Aqui, perfeito. Chegar em ping www.globo.com.br, ele me retorna um outro IP. É assim que eu descubro o IP das coisas, tá? O IP, a relação entre IP e nome é feita no DNS. Existe um serviço onde você dá um nome e ele retorna o IP. Cada servidor desses de internet tem esse serviço. Por isso que você não precisa saber que o IP do Google é 168.192.90.5. Quando você colocar globo.com.br lá, ele já vai saber que é isso. Certo? E se amanhã a Globo resolver mudar de endereço, mudar de IP, ela só precisa colocar no DNS. Ela não precisa avisar todos os seus clientes que o IP dela mudou. Essa é a grande utilidade desse serviço. Tá? Então eu falei que o SMTP ficou funcionando na porta 25. Se eu colocar Telnet, www.globo.com.br e dar um espaço 25, eu vou tentar me conectar na porta 25 dele. Olha só, nada acontece. Ele vai tentar se conectar e não vai conseguir.
Ótimo, agora como é que eu paro isso? Não me lembro. ESC, não, nada funciona. Então, deixa pra lá. Né? Vamos fazer aqui de novo, vou dar o CMD. Então, se eu fizer telnet www.google.com.br na porta 25, e telenet não existe, né? Talent não existe, né? Telnet. Mais uma vez ele vai tentar conectar e não vai conseguir. Agora, se eu fizer o telnet em www.google.com.br na porta 80, me conectei. Tá vendo? Do mesmo jeito, se eu fizer o telnet do smtp.google.com.br na porta 25, porque não é .com.br, é .com, tá, gente? Telnet smtp.google.com. Fazendo alguma coisa errada aqui. Gmail.com. Aí ele se conectou e ainda me mandou uma mensagem, tá vendo? Eu conseguiria mandar o e-mail através de comandos SMTP aqui para ele. Não vou estar fazendo isso porque não é o objetivo meu estar mostrando agora. Mas ele me deu até uma resposta, né? Diferente da porta 80. Eu acho que eu já consegui falar o IP, falei um pouco sobre porta. Vamos para HTTP. O que é HTTP? HTTP é um serviço chamado... É um protocolo, né? Chamado de Hypertext Transfer Protocol. Enfim. Ele é um protocolo de transferência de hipertexto. A gente vai entender um pouco depois melhor o que é hipertexto quando a gente fala de HTML, tá? Ele sempre funciona na porta 80? Não, mas é o padrão na porta 80. Qualquer navegador que a gente abre aqui, tá? Que a gente coloca, sei lá, www.google.com.br, ele vai na porta 80. Se eu quiser uma porta diferente, eu tenho que colocar 2 pontos aqui, 81. Ele vai tentar conectar na porta 81 do Google. Provavelmente não vai ter nada. Ele vai dar um pau. Tá? Você colocaria 2 pontos 81 para definir uma porta aqui no navegador. O HTTP nem sempre funciona na porta 80. O que é um servidor de HTTP? É um aplicativo que presta esse serviço, né? Ou seja, vai ter um programa executando na máquina lá, que vai justamente estar subindo um aplicativo que vai estar ocupando a porta 80 daquele IP. Acho que agora a gente já está entendendo tudo isso, né? E quando alguém tentar se conectar naquela máquina, vai responder, vai efetuar uma resposta para ele. Geralmente em HTML, que é o que o browser consegue renderizar, consegue entender.